A apostasia pessoal. Hebreus 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Estudo bíblico da Bíblia de Estudo Pentecostal. A apostasia, do grego apostasia, aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo e aqui em Hebreus 3, versículo 12, como verbo, traduzido como apartar. O termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes estava ligado. Primeiro, apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Leiam Lucas 8, versículo 13, Hebreus 6, versículos 4 e 5. Não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver 2 aspectos distintos, embora relacionados entre si. A apostasia teológica, isto é, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos ou de alguns deles. 1 Timóteo 4, versículo 1, 2 Timóteo 4, versículo 3. B. A apostasia moral, isto é, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Isaías 29, versículo 13, Mateus 23, versículos 25 a 28, Romanos 6, versículos 15 a 23 e Romanos capítulo 8, versículos 6 a 13. Eu abro um parênteses aqui nesse estudo para explicar que alguns grupos religiosos declaram que uma pessoa está em apostasia, ou seja, é um apóstata, porque abandonou aquele grupo religioso. E não é isso. Apostasia significa se rebelar contra Cristo, estar fora dos caminhos do Senhor, não crer mais no Senhor Jesus, afastar-se totalmente da fé cristã. Isto é ser apóstata, isto é a apostasia. Pelo simples fato de ter sido excluído ou sair de livre e espontânea vontade de um grupo religioso, não pode se configurar uma apostasia, salvo se, naquele grupo, ele acreditava no Senhor Jesus Cristo e passa não mais a acreditar, saindo ou ficando lá, então ele está cometendo apostasia. Mas se naquele grupo ele não acreditava no Senhor Jesus, não o tinha e não o recebia como Senhor e Salvador, e saiu daquele grupo e passou a acreditar, é exatamente o contrário. Ele saiu de uma apostasia, de uma condição de apóstata e passou a ser considerado filho de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Segundo ponto, a Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma: as advertências sobre a apostasia são reais, mas a sua possibilidade não. Antes devemos entender
que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui e devemos considerá-las um alerta se quisermos alcançar a salvação final. Alguns dos muitos trechos do Novo Testamento que contêm advertências são Mateus 24, versículos 4, 5, 11, 12 e 13, João, capítulo 15, versículos de 1 a 6, Atos 11, versículos 21 a 23, 14, versículos 21 e 22, 1 aos Coríntios 15, versículos 1 e 2, Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, 1 a Timóteo 4, versículo 1 e 16, 1 a Timóteo 6, versículos de 10 a 12, 2 a Timóteo 4, versículos 2 a 5, Hebreus 2, versículos de 1 a 3, Hebreus 3, versículos 6 a 8, 12 a 14, Hebreus 6, versículos 4 a 6, Tiago 5, versículos 19 e 20, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 8 a 11 e 1 João 2, versículos 23 a 25. Abrindo um parêntese, digo que há muitos que acreditam que salvo uma vez, salvo para sempre, e a pessoa jamais deixará o caminho, jamais cometerá apostasia. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se dirige aos cristãos, aos que estão no caminho, advertindo quanto essa possibilidade de abandonar a fé. Terceiro ponto. Exemplos da apostasia propriamente dita acham-se em Êxodo 32, 2 Reis 17, versículos 7 a 23, Salmos 106, Isaías, capítulo 1, versículos 2 a 4, Jeremias 2, versículos de 1 a 9, Atos, capítulo 1, versículo 25, Gálatas, capítulo 5, versículo 4, 1 a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 15, 20, 21 e 22, Judas 4, 11, 12 e 13. Quarto ponto. Os passos que levam à apostasia são os seguintes. A. O crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Leiam Marcos, capítulo 1, versículo 15, Lucas 8, versículo 13, João 5, versículos 44 e 47, João 8, versículo 46. B. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. Outro passo que leva à apostasia, ou seja, ao abandono da fé. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. Hebreus 4, versículo 16, 7, versículo 19 e 25, 11, versículo 6. C. Por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. Já não ama a retidão, nem odeia a iniquidade. Vejam 1 aos Coríntios 6, versículos 9 e 10. Efésios 5, versículo 5. Hebreus 13, versículo 13. Letra D. Por causa da dureza do seu coração,
e da sua rejeição dos caminhos de Deus, não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo. Leiam Efésios 4, versículo 30, 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 19 a 22, e Hebreus 3, versículos de 7 a 11. Letra E. O Espírito Santo se entristece, seu fogo se extingue e seu templo é profanado. Finalmente, o Espírito Santo afasta-se daquele que antes era crente. Leiam Efésios 4, versículo 30, 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 19, 1 aos Coríntios 3, versículo 16, Juízes 16, versículo 20, Salmos 51, versículo 11, Romanos 8, versículo 13, 1 aos Coríntios 3, versículo 16 e 17, e Hebreus 3, versículo 14. Outro passo que leva à apostasia. Se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não seja mais possível um recomeço. Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que deliberada e continuamente endurece seu coração para não atender à voz do Espírito Santo, continua a pecar intencionalmente e se recusa a arrepender-se e voltar para Deus, pode chegar a um ponto sem retorno em que não há mais possibilidade de arrependimento e de salvação. Leiam Hebreus 3, versículos 7 a 19, Hebreus 10, versículo 26 e Hebreus 6, versículos de 4 a 6. Há um limite para a paciência de Deus. Vejam 1 Samuel 3, versículos de 11 a 14, Mateus 12, versículo 31 e 32, 2 aos Tessalonicenses 2, versículos de 9 a 11, Hebreus 10, versículo 26 a 29 e 31, 1 João 5, 16. Segundo, esse ponto de onde não há retorno não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo de apostasia extrema está na admoestação do Espírito. Como diz a palavra, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, versículos 7, 8, 15 e 4, versículo 7. Meus amados, eu vou ler aqui Hebreus 10, versículos 26 e 27 sobre esse assunto, que eu julgo da máxima importância. Diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, a advertência é muito séria. A apostasia, o abandono da fé, pode ser uma realidade. Continuemos no estudo a apostasia pessoal. Sexto ponto. É próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos que vão se desviando da fé e que se apartam de Deus, ela não se consuma sem o constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. Leiam Mateus 12, versículo 31, leiam Hebreus 2, versículos de 1 a 3 e 6, versículo 6. Sétimo ponto.
Aqueles que, por terem um coração incrédulo, se afastam de Deus, podem pensar que ainda são verdadeiros crentes, mas sua indiferença para com as exigências de Cristo e do Espírito Santo e para com as advertências das Escrituras indicam o contrário. Uma vez que alguém pode enganar-se a si mesmo, Paulo exorta todos aqueles que afirmam ser salvos. Aspas, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Vejam 2 aos Coríntios 13, versículo 5. Oitavo e último ponto a respeito da apostasia. Quem sinceramente preocupa-se com sua condição espiritual e sente no seu coração desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nisso uma clara evidência de que não cometeu a apostasia imperdoável. As Escrituras afirmam com clareza que Deus não quer que ninguém se perca e declaram que Deus receberá todos que já desfrutaram da graça salvadora se, arrependidos, voltarem para Ele. Leiam 2 Pedro 3, versículo 9. Confronte com Isaías, capítulo 1, versículos 18, 19 e 55, versículos 6 e 7. Também Gálatas 5, versículo 4. 1 aos Coríntios 5, versículos de 1 a 5, confrontando com 2 aos Coríntios 2, versículos de 5 a 11. Lucas 15, versículos de 11 a 24. Romanos 11, versículos 20 a 23. Tiago 5, versículos 19 e 20. Apocalipse 3, versículos 14 a 20. Guardem esta palavra no seu coração.